E aí, segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós vamos agora começar uma nova etapa na aula de gramática. E não reparem muito na minha voz, porque o tempo muda, minha voz começa a ficar fraca e eu começo a ficar afônico. Vamos começar então uma nova etapa na aula de gramática, hoje introduzindo a morfologia para o segundo ano. Então, essa nova etapa das aulas de gramática para o segundo ano. E, claro, para a gente começar, a gente tem que relembrar, então, que morfologia é o setor da gramática que estuda as classes gramaticais. E as classes gramaticais são essas aí, gente, ó. São essas 10 que estão na tela, que vocês conseguem ver aí. Existem 10 classes gramaticais. E essas classes são estudadas pela morfologia, tudo bem? E nesta aula de hoje nós vamos tentar não perder muito tempo, porque a primeira dessas classes, né, o substantivo, é uma das mais extensas. E é essa a classe que a gente vai estudar hoje. O substantivo é uma das matérias mais extensas da morfologia, então eu vou tentar não perder muito tempo. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu vou tentar ser resumido aqui, tá? Fazer de uma forma mais resumida. Então, eu vou passando, não vou ficar lendo tudo, mas eu garanto a vocês que a matéria de substantivo estará completa. Então, para quem quiser depois consultar mais tarde, esse vídeo vai ter a matéria completa de substantivo. Tudo bem, gente? Então é isso aí, façam suas anotações. Começando então, morfologia, o substantivo para gramática segundo ano, beleza? Substantivo é aquela classe gramatical que nomeia os seres. Ela dá nome aos objetos, pessoas, fenômenos e entre outras coisas, como por exemplo, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Temos aí alguns exemplos aí. Substantivos são as palavrinhas que nomeiam as coisas. Seres, objetos, pessoas, fenômenos, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Ok, gente? E essa tela aqui não é tão importante neste momento, porque a morfologia, a morfossintaxe do substantivo vai dizer qual que é a função sintática desse substantivo dentro de uma frase. No segundo ano, a gente fica mais focado na morfologia, que é a categoria dessa palavra e a flexão dela, né? A classificação, flexão e a categoria dessa palavra. A função sintática é uma discussão que fica mais para o terceiro ano, mas essa tela está aí para vocês lerem e identificarem qual é a função do substantivo na sintaxe, beleza? E vamos começar agora a classificar os substantivos. O começo de tudo é esse, gente, ó. O substantivo ele pode ser classificado em comum e próprio. O substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Vejam só esses exemplos: cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro. Estes são substantivos comuns. O próprio, eu vou trazer exemplos de substantivos próprios ligados a esses comuns. Vejam só, o substantivo próprio é aquele que designa os seres de uma mesma espécie, só que agora de maneira particular. Olha aí, substantivo comum é geral, é dentro da mesma espécie, de maneira geral, cidade. E o substantivo próprio é dentro da mesma espécie, só que agora de maneira particular. Cidade, comum. Teresina, próprio. Substantivo menino, comum. Substantivo Pedro, substantivo próprio. Já é o nome de um menino. Temos a categoria dos meninos, substantivos comuns. Dentre os meninos, um substantivo particular, o Pedro, substantivo próprio. Homem, comum, Cláudio, próprio. Mulher, comum, Manuela, próprio. País, substantivo comum, Brasil, substantivo próprio. Cachorro, substantivo comum, Bob, um exemplo de nome de cachorro, né? Substantivo próprio. Os substantivos também podem ser concretos e abstratos. O substantivo concreto é aquele que dá nome a um ser, real ou imaginário, que existe independentemente de outros seres. Por exemplo, mulher,
homem, cadeira, cobra, entre outros. O substantivo concreto é aquele que me dá um conceito de algo que existe independentemente de outro ser, real ou imaginário, tá, gente? E o substantivo abstrato é aquele que tem a mesma categoria, a mesma classificação, só que para existir, o substantivo abstrato tem que trazer um conceito de algo que só existe dependendo de outro ser. Vejam os exemplos. Beleza. Beleza é um substantivo abstrato. Como que eu sei disso? Porque a beleza só existe se estiver ligada a outro ser. Existe beleza nas pessoas, nos animais, nos cenários, na natureza, na arte. A beleza, ela não existe por si só, sozinha. Por isso que ela é abstrata. Vida. Vida só existe dentro de outro ser. Por isso que o substantivo vida é abstrato. Rapidez. Conceito de rapidez só é possível existir se estiver relacionado a outro ser. Viagem. A viagem só acontece quando um ser pratica essa viagem. Tudo bem? E assim vai. Saudade, a mesma coisa. Os substantivos também podem ser coletivos, que são os substantivos comuns, que, mesmo estando no singular, esses substantivos designam um conjunto de seres da mesma espécie. Substantivo coletivo é aquele substantivo que, mesmo estando no singular, ele significa um conjunto de vários seres da mesma espécie. Por exemplo, temos aí uma lista enorme, que eu só pude trazer um pedacinho aqui. Deixei algumas fontes aqui depois para vocês olharem aqui, tá? Olha aí, assembleia é um substantivo coletivo, que significa o quê? Pessoas. Quando as pessoas se reúnem, nós temos uma assembleia. Eu vou pular alguns aqui, tá? Batalhão é um substantivo coletivo, que significa grupo de soldados. Olha lá, vou pular. Congresso. Congresso é um substantivo coletivo que significa um grupo de parlamentares. Elenco. Elenco é um substantivo coletivo que significa grupo de atores e artistas, entre outras coisas. Legião, aqui ó, grupo de soldados, anjos ou demônios. Todas as palavras que representam um grupo maior de seres da mesma espécie são substantivos coletivos, desde que nomeiem esses grupos, beleza? Tem essas fontes aí para vocês pesquisarem uma lista mais completa. Tem muito mais do que isso. Algumas curiosidades. Alguns substantivos coletivos de unidade de tempo, como por exemplo, dia, semana, mês, ano, bimestre, semestre, trimestre, década, século, milênio. Em alguns momentos eles são confundidos com numerais também, que já é uma outra matéria que a gente vai estudar mais para frente. Os dicionários servem, entre outras coisas, para ampliar o conhecimento dos substantivos coletivos, uma vez que além da definição do vocábulo, seja animal, planta ou ser, também designa seu substantivo coletivo, se houver. O que quer dizer? Tem dúvidas sobre o substantivo coletivo? O dicionário é uma boa fonte para você esclarecer essa questão. E o substantivo coletivo de faculdade é universidade. O coletivo de mapa é atlas. E o coletivo de estrelas, constelação. Vejam só, o substantivo também pode ser simples ou composto, gente. Substantivo simples é aquele substantivo que contém apenas um elemento, uma palavrinha só, um radical. Ou seja, é uma palavra que tem um único coração, digamos assim. Casa, sapato, tempo, sol, sofá, flor, etc. O substantivo composto é aquele elemento é aquele substantivo que tem mais de um elemento. Ou seja, ele é composto por dois elementos. Ele tem dois corações, como eu costumo dizer. O substantivo composto, ele tem dois corações. Vejam esses exemplos. Guarda-roupa. Temos duas palavrinhas ali se unindo para juntar e viram um substantivo composto. Pontapé. Temos ponta e temos pé. Tem duas palavrinhas sendo juntadas ali para criar uma nova palavra, um substantivo composto. Beija-flor, passatempo, girassol. Tudo isso é composto, são substantivos que pegaram dois elementos para formar um novo. São palavrinhas que têm dois corações, digamos assim, beleza?
O substantivo também pode ser primitivo ou derivado. O substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Ele é, por si só, a origem dessa palavra já em língua portuguesa. Por exemplo, limão, flor, pedra, água e terra. E o substantivo derivado é aquele que é derivado do primitivo. Deu para entender? O derivado, ele pega esse primitivo e forma um novo a partir dele, colocando ali ou um sufixo ou um prefixo. Olha só, limoeiro é derivado lá de cima de limão, que é primitivo. Floricultura, substantivo derivado de flor, que eu coloquei lá em cima. Pedreiro, derivado de pedra, que eu coloquei lá em cima. Aguaceiro, de água, e terreno, de terra, beleza? Primitivo dá origem aos derivados. E vamos agora entrar na ideia de flexão dos substantivos. O que é flexionar? É modificar esse substantivo para que ele concorde em alguns casos. O substantivo é uma classe que varia, ele é variável. Ele pode sofrer flexão de gênero, ou seja, ele pode ficar no masculino ou feminino, ou no neutro, que é um gênero que a gente não consegue reconhecer se é masculino ou feminino dentro da gramática. E também o substantivo pode ser flexionado em número, que significa o quê? Ficar no plural ou no singular. Vejam só, flexão de gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar o sexo real ou fictício desses seres nomeados pelos substantivos. E na língua portuguesa, há esses dois principais gêneros, masculino e feminino. Mas nós sabemos que tem também aí alguns casos em que o substantivo pode ficar neutro, ou também com um gênero desconhecido. Então, o masculino é aquele gênero que sempre vem precedido, olha aqui, precedido dos artigos o, os, e uns. O velho, o mar, um Natal, os reis. Vejam só, velho, mar, Natal e reis são substantivos no masculino, porque eles são precedidos de artigos no masculino, esses artigos aí. E o feminino são os substantivos precedidos por esses artigos aqui, ó. A, as, uma e umas. A história, uma cidade, as tartarugas. História, cidade e tartarugas são substantivos femininos, porque eles são precedidos de artigos no feminino. Esses aí que estão no exemplo. Agora vamos entrar em mais um tipo de flexão dos substantivos. Existem substantivos que nós temos que tomar cuidado em relação à flexão de gênero, masculino e feminino. Existem os substantivos biformes, que têm duas formas, que são as mais conhecidas. São aqueles que a gente já sabe como que fica o masculino e como que fica o feminino desses substantivos. Eles são diferentes. Eu consigo saber o masculino de um substantivo e ele tem uma forma diferente no feminino. Ele tem duas formas, por isso que ele é biforme. Uma forma para o masculino e uma diferente para o feminino. Vejam só os exemplos. Moço, moça, gato, gata, homem, mulher e assim vai. Duas formas diferentes, uma no masculino e uma diferente no feminino. E existem os substantivos uniformes, que são aqueles que apresentam apenas uma única forma para os dois gêneros, gente. Cuidado. Existem substantivos que só têm uma única forma, que pode ser usada para o masculino e também para o feminino. E eles se dividem em os substantivos epicenos. Esses nomes vocês não precisam decorar, basta que vocês entendam como que eles funcionam na linguagem real. Os substantivos que a gramática chama de epicenos, eles só têm um gênero e eles nomeiam os animais. Olha só, a cobra macho e a cobra fêmea. Eles têm apenas, nesse caso de cobra, é sempre no feminino. No caso do animal masculino, eu preciso flexionar esse substantivo no feminino e depois inserir a palavra fêmea ou macho para designar exatamente o sexo desse animal. A cobra macho e a cobra fêmea. Os dois aqui com o artigo a, vejam só. Porque cobra é um substantivo
epiceno. E jacaré já é um substantivo masculino, e quando eu preciso designar o animal fêmea, eu preciso colocar aí essa palavra depois. O jacaré macho e o jacaré fêmea, tá? Esse é o substantivo epiceno usado para os animais. Existem também os substantivos sobrecomuns, que só tem um gênero, só um gênero, e nomeiam pessoas. Eles servem para os dois gêneros, masculino e feminino. Então, olha só, a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Então, estes todos aqui, criança, testemunha e vítima, eu uso com o artigo a, porque gramaticalmente eles são femininos, mas podem ser usados para indivíduos no masculino também. Quando eu digo a criança, essa criança, não importa o sexo, se é menino ou menina, eu sei que é uma criança, tudo bem? Mesma coisa com testemunha, vítima. O cônjuge pode ser a esposa é o meu cônjuge, tá, gente? O gênio, por mais que seja uma mulher, ela é uma mulher gênio, tá? Você pode até tentar flexionar gênia, mas a gramática ainda não reconhece oficialmente. Então, o gênio pode ser uma mulher. O ídolo também, e o indivíduo. E também existem os substantivos comuns de dois gêneros, que indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. Eu só sei o sexo da pessoa se eu olhar para o artigo que está escrito antes. O colega ou a colega. A palavra colega não muda. Eu só vou saber se é homem ou mulher, menino ou menina, se eu usar o artigo certo. O meu colega, masculino. A minha colega, feminino. E assim vai, viu, gente? Olha aí. Os substantivos de origem grega terminados em ema ou oma são masculinos. O fonema, o poema, o sistema, o sintoma, etc. E existem alguns substantivos que, quando a gente varia o gênero, ele também varia o significado. Cuidado! O rádio é o aparelho de transmitir a música lá que a gente ouve. E a rádio é a estação de rádio. Cuidado! Substantivos de gênero incerto. Agora nós temos aqui substantivos que nós não podemos, nós não sabemos o gênero. O gênero é incerto, o gênero neutro. Eles são usados com a mesma significação, às vezes no masculino e às vezes no feminino. Olha só. A personagem, ela serve tanto para masculino e feminino. Então, se eu tenho no livro uma personagem masculina, ou seja, é uma figura que eu criei numa história que é masculina, eu posso dizer que é a personagem, que significa tanto para o feminino quanto no masculino. A ordenança, o praça, o preá. E cuidado com esses gêneros aqui, gente, olha só. Vocês vão pausar o vídeo e vão dar uma olhada. Essas palavras aqui você tem que usar sempre no masculino, cuidado. Tem algumas aqui que são curiosas, ó. O dó. Quando eu falo que tem o dó de alguém, no sentido de ter pena, é masculino. O dó e não a dó. Entre outras palavras que vocês podem dar uma olhada aí e aprender que estas sempre serão usadas com o artigo masculino, o. E estas aqui, gente, ó, sempre devem ser usadas com o artigo feminino, a. É a dinamite, a hélice, a pane, entre outras coisas. É a libido, né? Muita gente acaba falando o libido. Não, libido é um substantivo no feminino. Então é a libido. Cuidado. Se quiserem ler com calma, é só pausar o vídeo e vamos continuar. Alguns nomes de cidade. Cuidado, as cidades normalmente são no gênero feminino. Ouro Preto, São Paulo, Porto Alegre, porque são cidades. Então, geralmente são no gênero feminino. Existem algumas exceções, por exemplo, o Rio de Janeiro, o Cairo, o Porto, entre outras, mas são minorias. A grande maioria das cidades flexionam-se no gênero feminino. Gênero e significação. Alguns substantivos, quando estão no feminino, significam uma coisa, e quando estão no masculino, significam outra coisa, mas eles se escrevem da mesma maneira. Eu trouxe aqui uma tabela para vocês darem uma olhada. Vocês podem pausar, lerem com calma
Eu vou destacar aqui alguns aqui, ó. Vejam só. Aqui, ó. O capital, quando está com o artigo o, significa dinheiro. E quando eu coloco o artigo a, significa a cidade, a principal cidade do estado. Outro exemplo. O grama. Muita gente acaba cometendo esse errinho aí. O grama, no masculino, é uma unidade de peso, né? Porque vem de quilograma. O quilograma. Então, quando eu peço lá na padaria 200 gramas de mortadela, tá certo. O correto é 200 gramas. Porque se eu peço 200 gramas no feminino, eu estou me referindo à relva, ou seja, o mato, o matinho lá do quintal, do gramado. O gramado tem a grama, não é? Então, quando eu peço tudo no feminino, 200 gramas de mussarela, tá estranho. O correto é a unidade de peso, sempre no masculino. 200 gramas de mussarela e 200 gramas de presunto de mortadela. Beleza? Pausem o vídeo, leiam o restante. Vamos continuar. Vamos agora para a flexão de número, gente. Como que faz o plural e o singular dos substantivos? Em português, nós sabemos que existem essas duas possibilidades. E o substantivo simples, né? O substantivo simples, que é aquele que só tem um coração, lembra que eu falei? O substantivo que só tem um elemento, um radical, ele tem algumas regras para você fazer o plural deles. A primeira regra é essa. Se ele terminar em vogal, ditongo, oral ou N, o plural é fácil, é só colocar o S, tá aí. Terminando em vogal, ditongo, oral ou N, é só colocar o S. Temos os exemplos aí. Por isso que a palavra hífen, ela só coloca o S, mas aqui já é outro assunto, tá? Ela perde o acento. Eu vou aproveitar para falar isso aqui para vocês. Hífen no singular tem acento agudo e hífen no plural não tem acento agudo. Segunda regra, se o substantivo for simples e terminar com M, você tira esse M e coloca NS. Tá aí um exemplo para vocês. Se o substantivo terminar com R ou Z, você apenas coloca o ES. Não é só colocar o S não, tá? Você coloca ES. Revólver é revólveres, o plural. Raiz, plural, raízes. E observação também aqui, ó. Raiz no singular não tem acento e raízes no plural tem acento. Numa outra aula a gente pode discutir isso aí, na aula de acentuação gráfica. Os substantivos terminados em L, vogal A, L, EL, OL e UL, você vai tirar esse L e colocar IS. Quintal, quintais. Caracol, caracóis. Então, eu vou fazer uma conexão dessa letra D com a letra A aqui, pessoal, assim, ó. Se termina com L, tira o L, coloca IS. Chapéu, ó, anel, anéis. Se não termina com L, termina com vogal, é só colocar o S. Chapéu, que eu ia falando agora. Chapéu termina com U. Então, o plural de chapéu é chapéus. Cuidado. A gente tem, vai no embalo, né? Anel, anéis, pastel, pastéis, papel, papéis. E quando vai no chapéu, acaba, às vezes, errando e falando que o plural de chapéu é chapéis. Não. Chapéu termina com U. Então, chapéu, o plural é chapéus. Mesma coisa com degrau. Degraus. Não é degrais. Porque degrau termina com U. Degraus. Tudo bem? Troféu. Troféu também se escreve com U. Então, o plural de troféu é troféus e não troféis. Se terminasse com L, seria troféis, mas não é com U. Uma outra também que eu vejo muita gente falando errado é sarau. Sarau, aquele momento que a gente se reúne para ler poesia, cantar, dançar, falar de arte. O sarau é escrito com U. Então, o plural de sarau é saraus e não sarais. Cuidado. Mais uma regra. Substantivos que terminam com IL, fazem o plural de duas maneiras. Cuidado. Se eles forem oxítonos, se essa palavra for oxítona, você tira o L e coloca IS, como era na anterior. Canil, canis.
Mas, se essa palavra for uma paroxítona, você vai ter que fazer diferente. Você vai ter que tirar o L, colocar um E e S. Tudo bem? Pausem aí, leiam isso, decorem. E os substantivos terminados em S fazem o plural também de duas maneiras. Se eles forem monossílabos ou oxítonos, eles vão ter que colocar, a gente vai ter que colocar o ES, as, ases, retroses. Se esse substantivo for paroxítono ou proparoxítono, eles não vão mudar nada. É sempre a mesma coisa, tanto no singular quanto no plural. Olha aí, lápis, qual que é o plural de lápis? É lápis mesmo, não mudou nada. Ônibus, qual o plural de ônibus? Também é ônibus, não mudou nada. Pires, que vai embaixo da xícara, plural, mesma coisa, tá? Por quê? Porque são substantivos paroxítonos terminados em S. Então, o plural deles é a mesma coisa, não muda. Muito bem, plural, mais uma regra, né, do plural do substantivo simples. Os substantivos terminados em aotil, você tem 3 formas de fazer o plural. Tirar esse aotil e colocar ons, ação, ações, corações, emoções, emoção, emoções. Existem outras possibilidades que você tira esse aotil e coloca ães, por exemplo, cão, cães, pão, plural é pães, tá? Não é pãos, cuidado. Plural de pão, pães. E também existe uma outra forma, tirando esse aotil e colocar AOS e o til no A. Grão, grãos, cidadão, o plural mais aceito no momento é cidadãos. Essa terceira forma aí, tá? Plural de cidadão, cidadãos. E também existem os substantivos terminados em X. Esses não tem uma forma no plural também, não tem. Látex, o látex, os látex. Então, quando termina em X, não tem acréscimo de S. E agora o plural dos substantivos compostos. Cuidado, aqui tem também algumas pegadinhas. A formação do plural dos substantivos compostos depende da forma como são grafadas. Depende. Você vai ter que analisar essa palavra. Sempre vai ter que dedicar um tempinho ali para você analisar essa palavra com calma, respirar, para pensar no plural dela. Do tipo de palavras que formam o composto e da relação. Você vai ter que analisar o tipo de palavras que formam o composto e da relação também. Você também vai ter que analisar a relação que essas palavras estabelecem entre si. Aqueles substantivos compostos que não têm hífen, que a gente já aprendeu, né, que tem substantivo composto que não precisa ser ligado por hífen, esses substantivos que não têm hífen vão ter o plural normal. É só colocar o S. Aguardente, aguardentes. Girassol, termina em L, tiro o L e coloco IS. Girassóis. Pontapé, só colocar o S. Mal me quer, termina em R. Vou colocar agora um ES, mal me queres. Porém, para pluralizar os substantivos compostos cujos elementos têm hífen, são ligados por hífen, temos algumas regras. Então, olha só, se não tem hífen, seguem as regras anteriores dos substantivos simples, tá? Agora, se tem hífen, as regras são essas, olha só. Se as duas palavras desse substantivo composto forem substantivos, você pode escolher colocar o S, o plural, apenas o primeiro ou o segundo. Exemplo, palavra-chave, o plural pode ser palavras-chave ou palavras-chaves, né? Você pode colocar no plural o primeiro elemento ou os dois. Essas são as suas opções. Couve-flor, temos duas opções também. Couves-flor ou couves-flores. Bomba-relógio, bombas-relógio ou bombas-relógios. São as duas opções que você tem. Mais um exemplo aí. Agora,
prestem atenção. Se o primeiro elemento for um substantivo e o segundo for um adjetivo, você vai ter que colocar plural nos dois. Amor perfeito, amores perfeitos. Os dois vão para o plural. Se o primeiro elemento for um adjetivo e o segundo for um substantivo, os dois também vão para o plural. Gentil homem, gentis homem. Gentis homens, desculpa. Porque gentil é adjetivo e homem é substantivo. Então, quando for substantivo e adjetivo, não importa se um vem antes ou depois. Os dois vão para o plural. Tudo bem? E para isso você tem que saber identificar o que é um substantivo e o que é um adjetivo para saber se vai para o plural ou não. Maravilha? Se o primeiro elemento for um numeral e o segundo elemento for um substantivo, você vai colocar também os dois para o plural. Então aí é um bom momento de a gente falar o plural dos dias da semana. Atenção! Segunda-feira, segundas-feiras. Os dois vão para o plural, as duas palavrinhas vão para o plural. Plural de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Todos esses dias da semana, o plural vai para os dois elementos. Segundas-feiras, quintas-feiras, beleza? Agora, você vai colocar no plural apenas a segunda palavra se o primeiro elemento for um verbo e o segundo for um substantivo. Aí só o segundo elemento vai para o plural. Por exemplo, guarda-roupa, a palavra guarda é um verbo e a palavra roupa é um substantivo. Então, eu só vou colocar plural na palavra roupa. Guarda-roupa é guarda-roupas. Beleza? Se a primeira palavra for uma palavra invariável, né? E a segunda for uma palavra variável, somente a segunda vai para o plural. Plural de alto-falante é alto-falantes. Só o segundo vai para o plural. E se esse meu substantivo composto for por duas palavras repetidas, somente a segunda vai para o plural. Reco-reco, reco-recos. Tic-tac, tic-taques. Tudo bem? Sons repetitivos, né? Só a segunda vai para o plural. Cuidado! E você vai deixar apenas o primeiro elemento no plural quando o primeiro elemento for um substantivo, depois vier uma preposição e depois vier um substantivo. Por exemplo, água de colônia, plural, águas de colônia. Somente a palavra água vai para o plural. E também, se o primeiro elemento for um substantivo e o segundo for, depois vier uma preposição oculta, escondida, e aí vem um substantivo de novo, só o primeiro elemento vai para o plural. Cavalo vapor é o que eu entendo de cavalo a vapor. Essa preposição a está escondida, mas eu não preciso falar dela. Então, neste caso, somente o primeiro vai para o plural. Cavalos vapor. Cavalo vapor, cavalos vapor. Existem os casos em que você não muda nada. Vai ficar sempre da mesma forma. E aí você vai ter que resolver a questão do plural usando o artigo no plural. Quando você tiver ali um verbo mais um advérbio, aí nenhum dos dois vai ser modificado. Eu vou ter que usar um artigo para resolver isso aí. O bota fora, os bota fora. Eu não consigo mudar os dois elementos, o verbo e o advérbio aí, nesse caso. Somente com o artigo os é que eu vou saber que está no plural, ok? Quando também eu tiver um verbo mais um substantivo que já está no plural, aí você não muda nada também. O artigo que vem antes é que vai resolver esse problema. O nome daquele objeto que abre a garrafa de vinho, que tem a rolha, é saca-rolhas. Não é saca-rolha. Normalmente se chama saca-rolhas. Ele já está com o segundo elemento no plural. E eu uso o artigo para dizer se é plural ou singular. Onde está o saca-rolhas? Onde estão os saca-rolhas? O substantivo composto em si não muda. O artigo que vem antes é que vai me dizer se está no plural ou não. E existem alguns casos especiais para vocês darem uma olhada aí. Estes são os plurais destas palavrinhas aí que vocês devem conhecer. O louva-a-Deus, bem-te-vi, bem-me-quer.
Vejam só como que é o plural correto dessas palavras. Existem algumas palavras também que naturalmente não são substantivos, mas elas foram transformadas em substantivos. Então elas merecem um plural especial. Por exemplo, as palavras substantivadas, ou seja, palavras de outras classes gramaticais usadas como substantivo, apresentam no plural as flexões próprias destes substantivos, dos substantivos de maneira natural. Pese bem os prós e os contras. Olha aí, os prós e os contras também. Nesse caso, você vai ter que flexionar de maneira adequada. Vejam só como o artigo resolve aqui a situação também. Ó. O aluno errou na prova dos 9. Eu posso usar números no plural, né? A gente às vezes está falando de maneira natural e acelerada e acaba pluralizando os números, né? Fica estranho, né? Ah, eu fui na sala e encontrei os quatro se pegando. Neste caso está errado. Neste caso está errado. Porque eu precisaria apenas falar, encontrei os 4. Falar de número, de quantidade. Só que nessa frase aqui, o aluno errou na prova dos 9. Por que 9 está no plural? Porque essa prova dos 9, eu entendo que eu vou usar várias vezes o número 9. Então, quando a ideia de um número se repete, eu posso sim colocar esse número no plural. Os uns, os 2, os 3, os 4 e assim vai, mas depende da situação. Quando a ideia numérica se repetir, eu vou poder usar no plural. Ouça com a mesma serenidade os sims e os nãos. Neste caso, o plural está correto. Eu posso usar sim no plural e não no plural também. Atenção, numerais substantivados terminados em S ou Z não vão variar no plural. Vejam só, 6 não tem variação do plural e 10 também não tem variação para plural. É o mesmo com 2, entre outros. Tudo bem? Isso explica por que lá em cima o 9 está no plural, porque ele agora não é mais um numeral. Ele é um substantivo. Ele virou um substantivo, por isso ele pode ir para o plural. Sempre que numerais virarem substantivos, eles podem ir para o plural normalmente. Atenção, os diminutivos. Quando o substantivo estiver no diminutivo, é assim que se faz o plural, gente. Vejam esses exemplos aí na tela. Vocês podem pausar e ler e decorar. Decorar não, aprender. Olha aí. O plural de pãozinho é pãezinhos. Dessa forma. Leiam esses exemplos aí, porque esses são os mais famosos, que muita gente acaba se confundindo na hora de escrever no plural. Beleza? Nomes próprios podem ir para o plural? Podem, dependendo da situação. Vejam só. É estranho, vai parecer estranho, mas é normal. Os nomes próprios também podem variar no plural. É correto escrever as Marias, tem as estrelas, 3 Marias, os Joões, os Pedros, os Albertos, tá? Só que tem um detalhe, o sobrenome normalmente não se coloca no plural. Não se coloca. O nome pode ir para o plural se você tiver realmente mais de uma pessoa com o mesmo nome e você precisar falar dessas 2 pessoas que se chamam Maria, as 2 Marias. Sim, o nome pode ir para o plural. Sobrenome normalmente não vai para o plural. O nome da família é Camargo, eles são os Camargo, os Cavalcante, os Figueiredo. Sobrenome normalmente não vai para o plural, mas o nome pode ir, se as pessoas tiverem o mesmo nome. Existe um plural também, um fenômeno acontece quando a gente usa o plural em algumas palavras somente. Algumas palavras no plural modificam o som da vogal. E essa vogal mais usada é a vogal O, que no singular ela é fechada e no plural ela é aberta. No singular é O e no plural é O. Vejam os exemplos. Corpo, plural, corpos. Esforço no singular, esforços no plural.
fogo no singular e fogos no plural. Leiam todas essas aí e tentem, de certa forma, absorver essas palavras e lembrar sempre que essas palavras no plural, você precisa abrir a vogal O. Olho, abra seus olhos. Não é olhos, é olhos no plural. Osso, singular. No plural não é ossos, é ossos. Por que isso acontece, gente? Olha, não dá para saber. É uma história antiga, tá? O interessante é a gente lembrar que essa vogal O ela vai modificar no plural. Só que não são todas as palavras, tá, gente, que modifica o som da vogal O. Por exemplo, adornos é fechado, almoços, no plural é fechado também, almoço, almoços, rosto, no singular, rostos também no plural, o O também é fechado. Então é uma questão de cuidado, saber analisar e ter cuidado na pronúncia e na escrita também. Então olha só, o número dos substantivos, né, alguns substantivos a gente só pode usar no singular. Essas palavras aí que mostram a direção geográfica não tem plural, você não pode usar no plural nunca. A palavra fé, também não existe plural da palavra fé. Cuidado, as fés, eu não posso, até é perigoso falar plural de fé. Não é fezes, tá? Pelo amor de Deus. Essas palavrinhas aqui, entre outras, não tem plural nunca. Sempre vão ser usadas assim, no singular. E também existem palavras em que eu só posso usar no plural. Só no plural. Não existe singular. Núpcias é sempre no plural. Pêsames, meus pêsames. Meu pêsame não existe. Usar meu pêsame no singular não é indicado. E assim vai. Os naipes do baralho também sempre estão no plural. Espadas, paus. E a palavra fezes também. A palavra fezes, que você sabe muito bem o que é, ela sempre está no plural. Nunca dá para ser usada no singular. E também alguns outros que no plural significam outras coisas. Por exemplo, bem, no singular, é uma virtude. Os bens, no plural, significam riquezas. Mudou o sentido. Honra é probidade. Cuidar do seu nome, da sua probidade. Da sua qualidade de ser probo, né? De ser honrado. E as honras é outra coisa. É uma homenagem, título, né? Cuidado. E também, os substantivos no singular, às vezes a gente usa esse substantivo no singular, mas com sentido de plural. Isso é normal. Ó. Aqui morreu muita gente. Tá tudo no singular, mas eu tenho a ideia de plural aí. Celebraram o sacrifício divino, muitas vezes em capelas improvisadas. Essa ideia do sacrifício divino se refere aos vários sacrifícios divinos, mas aqui só um elemento no singular já me dá essa ideia de pluralidade. Juntou-se ali muito retirante. É o mesmo sentido de muitos retirantes, mas assim eu já entendo que é uma ideia de plural, tá, gente? O grau do substantivo, o que é o grau? É quando eu coloco tamanhos, eu aumento ou diminuo o tamanho desse substantivo no conceito dele. Olha só, o grau é quando eu falo de tamanho, tá, gente? Ó, tamanho. Pensem no grau como falar de tamanho. O grau normal é o tamanho normal, casa. O grau aumentativo é quando eu aumento essa casa. E existem duas formas, o aumentativo analítico, que para criar esse aumentativo analítico, eu pego a palavra casa normal e coloco uma outra que dá a ideia de aumentar esse tamanho. Aumentativo analítico, casa grande. Aumentativo sintético é quando eu tenho que pegar essa palavra e nela mesma você tem que mexer na própria palavra para ela dar o sentido de aumento. Eu não posso pegar outra palavra, eu tenho que usar a própria palavra, fazer uma modificação dentro dela. E normalmente é colocando um sufixo. Por exemplo, o aumentativo sintético de casa é casarão. E existe o diminutivo, gente, que
que é quando eu diminuo as coisas. E eles seguem a mesma ideia do aumentativo. Existe o diminutivo analítico e o sintético. Diminutivo analítico é quando eu pego essa palavra normal, coloco uma outra palavra perto dela que me dá a ideia de diminuir o tamanho. Por exemplo, casa pequena, diminutivo analítico. E quando eu uso o substantivo, o diminutivo sintético é quando eu também não posso trazer outra palavra. Eu tenho que mexer dentro dessa própria palavra para trazer a ideia de diminuir. Mesma coisa, eu coloco um sufixo, mexo na palavra, coloco ali um sufixo que me dá a ideia de diminuir o tamanho dela. O grau diminutivo de casa é casinha. Beleza, gente? Olha aí. Completamos a matéria de substantivo. E eu consegui fazer dentro dos 50 minutos, que é o tempo de uma aula, tá? Nós temos aí 1 hora aula que dura 50 minutos. Então, olha só, substantivo, nós acabamos de ver a matéria completa. É muita coisa, tive que fazer um pouco acelerado, tem tanta coisa aqui, flexionar gênero, número e grau. Falamos dos 3, aprendemos um pouco, aprendemos toda a construção do conceito de substantivo e da sua funcionalidade e da sua capacidade de se transformar. Então, vocês já podem dizer que o substantivo está completo, ok? Próxima aula para o 2º ano de gramática, a gente vai fazer sobre artigo. Eu não sei se eu vou seguir essa ordem como está aqui. Talvez sim, eu vou seguir essa ordem que está aqui para ficar mais organizado, beleza? Então, a nossa ideia é fechar essa lista, tá? O substantivo é um dos maiores aqui, ele só não é maior do que o verbo. Substantivo e verbo são os 2 maiores. Os outros são mais rápidos, a gente vai fazer com mais rapidez. Tudo bem, gente? Então é isso aí, substantivo, missão cumprida, aprendemos tudo sobre o substantivo. A gente se vê então na próxima aula de gramática. Um abraço, um beijo a todos, até mais.